pessoal, estamos aqui hoje, de novo, fazendo uma resenha também agora, resenha crítica sobre o livro Ama Teu Corpo, ok? É lógico que eu vou usar alguns termos que eu já usei em sala de aula, que coloca evidências importantes que venham se relacionar à nossa vida. Podemos ver que aqui a inteligência pintórica, a arte também vai ter a contemporaneidade relacionada à autora aqui, né? A Nancy Piaget. Ok? Então vamos lá. Então quando falamos sobre gênero, falamos sobre gênero e coloca algumas questões que vai haver essa fase de transição que é ligada ao tempo. Quando falamos de tempo, falamos do substantivo feminino, substantivo masculino, e esse substantivo coletivo nos coloca burocracias coletivas de décadas e décadas, né? Que esse conflito relacionado à história, ela está metodicamente crescente, recente, decrescente, depois crescente, depois recente. O que é recente é o novo. E o que é novo, você já aprendeu sobre gênero. E sendo recente, é uma profundidade que você aprendeu, você vai aprender algo novo. Ou seja, o que você aprendeu, adquiriu na faculdade, você vai ver o que acontece diariamente, você vai falar, nossa, eu já ouvi essa história faz tempo. Isso aí é conversa, ou seja, aquela maneira de falar conversa para boi dormir. Aí nós olhamos que essa conversa equivalente vai nortear fatos importantes diários que acontecem constantemente. Então, quando falamos sobre o termo gênero, e eu falei sobre higienismo, eu falei sobre o CC. Eu falei CC é o quê? Corpo cetônico externo. Corpo cetônico, sabemos que muitas vezes quando nós sudorese as axilas, muitas vezes nós não temos tempo de haver esse campo higiênico, ocorre, mas a maioria das vezes ocorre um estereotipo na quadra esportiva, aonde estamos, pelo cargo, pela profissão, pela identidade, pela família, pela classe, ou seja, pela raça, ou seja, pelo conhecimento, pelo reconhecimento, pelo aspecto crescente vai haver alguma coisa, pelo desenvolvimento também vai ocorrer, vai resultar. E pelo campo recente, vai haver campos análogos ligados à própria pesquisa. Ok? Então, quando falamos sobre gênero, algo que usa algumas teorias ligadas à filosofia, né? A filosofia fala sobre a teoria influente, tudo seja fluente entre a natureza, entre essa cosmovisão, e nós temos que aproveitar. Se é bigênero, se é congênero, se é gênero, nos coloca fatores ligados ao campo genético e hormonal. Ok? Então, bendito seja todos, né, que sejam seres humanos. Gente, para entender gente, temos que entender que falamos com pessoas que são gentes. E essa assimetria que relacionamos, não fala a palavra a, que aí podemos entender a palavra a, menina. A palavra ó, menino, ossimetria. Vamos pensar logo em osso. Assimetria. Você pode ver que o discurso, algumas vezes em escola ou até em quadra, tem um discurso diferente. Hoje, na pós-modernidade, houve uma aceitabilidade. Ok? Ó, está osso. Aí aquelas palavras que são bem categoricamente relacionadas a cada comunidade e a cada família, a cada unidade. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre gênero entre o público, vírgula, há um sentimento que deve haver uma base genética, hormonal, para os sentimentos de estar no corpo errado, ou alguma evidência científica para apoiar essa suposição. Então, vimos que quase todos os nossos pensamentos e sentimentos têm correlações físicas. Então, essa gravidade, muitas vezes, papai, mãe, ou seja, as questões que ocorrem entre esses campos binários, ou
seja, eu posso usar o termo binômio, né, que relaciona o que? O tempo de descanso, o tempo de trabalho, tempo de descanso, tempo de trabalho, o tempo das ideias, o tempo de não ter ideias, o tempo da mente vazia, e a mente não está vazia, mas você está tendo ideias ainda. Há aquele conflito. Mesmo você muitas vezes não querendo ocupar um lugar, você vai ocupar porque você está existente naquele local. Ali alguns autores chaves, né, que palavras-chave que eu falo assim, de princípios ligados à motricidade humana, ok? Querendo, ou não é lógico, você vai ocupar o seu espaço, vai fazer a sua função ali, mas ali vai ter várias pessoas héteros, homossexuais, bissexuais, ou seja, e esses fatores entre formas e coisas. Eu até hoje, eu busco essa ideia de cada vez que eu aprendo lendo teoricamente, essa profundidade, ler e saber ser que está acontecendo ali, esse ser vai me ensinar que cada vez mais eu vou aprender o que eu não aprendi ainda desse ser que sou eu mesmo, essa autoavaliação, somente pelos paladares e saberes cotidianos em ruas, em rotas, vamos dizer, rotagens, ou seja, entre essas legalidades que ocorrem entre o campo civil e os campos paracificientes que relacionam a nossa vida e a religião, e a ciência, vírgula, e a ciência e a religião, outra vírgula, nos colocam um feedback que venha escapular subúrbios e até maneiras equivocantes que possam relacionar esse tipo de vocação que venha colocar em destaque. Alguns colocam um tipo de patriotismo, outras colocam em destaque campo de feminismo, masculinidade. Por exemplo, tem um livro que eu vejo sempre, eu falo sobre o jornalismo, e ele está relacionado ao esporte e à masculinidade. Eles estão nas prateleiras do Espírito Santo, Vila Velha, o Shopping Praia da Costa. Talvez dê uma olhada lá no jornalismo, mas eu entrei no jornalismo uma vez e fiz algumas disciplinas como cenário econômico, filosofia política, e eu gostei que foi uns temas ligados ao processo bioquímico e orgânico liga o campo hormonal, né, que vai salientar essas questões importantes, ok? É lógico que o canal aberto fica um campo de um distúrbio, né, que muitas vezes podemos citar alguns autores sobre o inconsciente, sobre o inconsciente, o inconsciente. É proibido aqueles canais abertos, então eu vou entrar naquele canal e eu vou expressar e mostrar para os colegas e para as colegas que eu entrei, e, ou seja, abrir um aval para essa exposição de aula teórica e prática. Ok? Aquela teoria da abordagem libertatória, vamos citar o Rogers, não por ironia, mas essa abordagem libertatória pode nos dar autoridades que muitas vezes podemos ter uma composição, uma compensação de autoridade, essa autociência. Temos que ter um controle motor exaurido de composição e subsídios que embasam a nossa vida diária. Ok? Então esse feedback positivo ou negativo vem a ser retratado a cada dia em nossas vidas. Ok? Desculpa eu falar feedback, eu falei negativo, é um modo de dizer aqui. Ok? Então são fatos evidentes científicos, né? É lógico que as suposições também são canais para também dar incentivo para haver descobertas que venham a relacionar enigmas primordiais. Tem a laminina, uma proteína aí, relacionado a fatores internos e externos, ok? Então, as evidências científicas, os fatos biológicos e fatos sociais, ok? E outro ponto importante, o poder, né? A maneira útil de você buscar embarcar em partes, porque a cultura está em todos os lugares, para você ser um campo de ver que a própria cultura, você vai num restaurante com alguém ou de outra família, você vai ver que há trocas de saberes. Faz saberes, fazer, faz saberes. A linguagem simbólica, fazer, faz saberes. Brandão, 1996, né? UFES. Lembramos da UFES,